Você não vai acreditar no que está acontecendo nos bastidores do show business americano. O império construído por Diddy está desmoronando diante dos nossos olhos, e agora foi 50 Cent quem resolveu ir para cima com tudo, sem freio, sem filtro, sem piedade. Depois das revelações explosivas feitas por Cassie no tribunal, envolvendo abuso psicológico, manipulação, vigilância ilegal e festas privadas regadas a medo e silêncio, o rapper 50 Cent decidiu romper o silêncio e humilhar publicamente Diddy em uma série de declarações que deixaram a internet em choque. O clima é tenso, pesado e repleto de segredos sombrios que por muito tempo ficaram escondidos por trás de contratos milionários, câmeras, tapetes vermelhos e capas de revista. Mas agora, com os processos escancarando os bastidores do poder e da fama, a máscara caiu. Diddy, antes visto como um dos empresários mais influentes da indústria, está sendo desmontado em praça pública. As palavras de 50 Cent não foram só críticas. Foram uma verdadeira exposição de tudo aquilo que muitos suspeitavam, mas nunca tinham coragem de dizer. E você precisa ficar até o final deste vídeo, porque a última revelação é simplesmente perturbadora e pode mudar completamente a maneira como você enxerga toda essa história. Então já se inscreve no canal agora mesmo, porque o YouTube entende que quando você se inscreve e ativa o sininho, esse tipo de conteúdo chega a mais pessoas que também querem saber o que está por trás da fama e do sucesso. Deixa o like se você quer que mais verdades como essa venham à tona. E se você puder apoiar ainda mais o canal com um super thanks, isso ajuda a gente a continuar trazendo essas informações com coragem e profundidade. Mas se não puder, comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu até agora. Só o seu comentário já faz toda a diferença. Aperta o play, respira fundo, porque o que você vai ouvir agora vai abalar suas certezas sobre o mundo das celebridades. Cassie, uma mulher que enfrentou uma situação extremamente difícil e dolorosa, tomou a corajosa decisão de expor publicamente e no tribunal os abusos que sofreu durante anos ao lado de Diddy, também conhecido como Sean Combs. O processo não foi nada simples, afinal denunciar alguém poderoso e influente como ele exige muita força e determinação. Cassie estava grávida quando decidiu romper o silêncio, o que já demonstra ainda mais sua coragem, pois decidiu lutar não só por ela, mas também pelo bem-estar do bebê que estava esperando. O que ela revelou foi uma rotina constante de abusos físicos e psicológicos, onde Diddy exercia controle total sobre sua vida e sua liberdade. Ela contou com detalhes como ele a isolava das pessoas próximas, controlava suas ações e tomava decisões por ela, criando um ambiente sufocante e cheio de medo. Para que suas palavras tivessem respaldo, Cassie reuniu uma série de provas que comprovam tudo aquilo que dizia, evitando que o caso se tornasse apenas um "ele disse, ela disse". Entre essas evidências estão vídeos onde é possível ver claramente Diddy agredindo Cassie, fotos que mostram marcas de violência no corpo dela, além de áudios gravados em momentos de agressão e manipulação. Esses registros não só foram fundamentais para que o tribunal entendesse a gravidade do que ela enfrentava, como também deram força para que outras pessoas acreditassem em sua história, rompendo o ciclo de silêncio que normalmente cerca casos de abuso. Cassie enfrentou muitos momentos difíceis durante essa denúncia, pois não é fácil expor sua vida íntima para o público e ainda assim lidar com o medo de possíveis retaliações. Ela sabia que estava mexendo com uma pessoa poderosa, que tinha influência e recursos para tentar desmenti-la ou até prejudicá-la. Por isso, cada prova apresentada foi cuidadosamente organizada para que não houvesse dúvidas sobre a veracidade do que ela afirmava. Isso inclui a documentação de agressões ocorridas em diferentes momentos, mostrando que não se tratava de um episódio isolado, mas sim de uma situação de abuso prolongado. Além disso, Cassie revelou também o aspecto psicológico do abuso, que muitas vezes é tão devastador quanto o físico. Ela falou sobre as ameaças que recebia, o constante controle sobre suas escolhas e até a manipulação para que se sentisse culpada ou insegura. Esse tipo de abuso deixa marcas invisíveis, mas que afetam profundamente a saúde mental e emocional da vítima. A denúncia de Cassie trouxe à tona um tema importante:
a complexidade do abuso e a dificuldade das vítimas em conseguir ajuda e justiça. Ela conseguiu provar que os abusos existiram não só com palavras, mas com provas concretas que mostraram a dimensão do sofrimento que passou. Isso deu um exemplo importante para outras pessoas que vivem situações semelhantes e sentem medo ou vergonha de denunciar. É fundamental destacar que a coragem de Cassie em juntar essas provas e apresentá-las em juízo ajudou a mudar a percepção sobre casos de abuso, mostrando que é possível sim lutar contra essa violência, mesmo quando o agressor tem muito poder. A luta dela foi uma demonstração de força e resistência, mostrando que nenhuma pessoa merece viver sob medo, controle e agressão. O impacto da denúncia também foi sentido fora do tribunal, pois abriu espaço para debates públicos sobre a importância do apoio às vítimas, a necessidade de políticas eficazes para proteger quem sofre violência doméstica e a urgência de punir quem comete esses atos. A exposição dos abusos de Didi ganhou repercussão porque Cassie trouxe à luz provas irrefutáveis, que não podiam ser ignoradas. Isso foi fundamental para que a justiça pudesse agir, garantindo que ele fosse responsabilizado pelo que fez. Mesmo diante de ameaças e tentativas de silenciamento, ela manteve seu posicionamento firme, mostrando que o medo não seria capaz de calá-la. Esse processo é um exemplo claro de como a denúncia acompanhada de provas sólidas pode transformar uma situação de abuso em uma oportunidade de justiça e proteção para outras pessoas. Cassie se tornou um símbolo de resistência e esperança, mostrando que, por mais difícil que seja, é possível romper o ciclo de violência e buscar uma vida livre de medo. O vídeo de 2016 surgiu como uma peça-chave no processo judicial que envolveu Cassie e Didi, representando um ponto de virada fundamental na busca por justiça. Esse material audiovisual foi decisivo para dar maior clareza e contundência às denúncias feitas por Cassie, mostrando de forma inequívoca o comportamento abusivo que antes era questionado por muitos. O vídeo registrava um momento específico em que Didi exercia agressões contra Cassie, capturando cenas que evidenciavam a violência física e a dinâmica de poder que ele impunha no relacionamento. A importância desse vídeo não estava apenas no conteúdo das imagens, mas também no fato de que ele trouxe uma prova visual irrefutável que eliminava dúvidas e contradições, algo fundamental num ambiente legal onde a palavra de cada parte pode ser contestada. O impacto judicial foi imediato e profundo, pois os advogados de Cassie utilizaram o vídeo para fundamentar suas alegações, garantindo que o caso ganhasse uma dimensão mais séria e urgente dentro do sistema judicial. A exibição do vídeo em audiências foi um momento crucial que marcou a atenção dos juízes e do público, pois mostrou a realidade nua e crua da violência sofrida por Cassie. O conteúdo audiovisual evidenciava as agressões em um contexto que não deixava margem para interpretações equivocadas, o que fortaleceu o argumento de que a proteção legal à vítima era indispensável. Além disso, o vídeo teve um efeito simbólico importante, ao mostrar que a verdade podia ser documentada e comprovada, incentivando outras vítimas de abuso a reunirem provas concretas para suas próprias denúncias. O impacto judicial não se limitou à apresentação do vídeo em si, mas também influenciou a forma como o tribunal conduziu o caso, tornando as medidas protetivas mais rigorosas e reforçando a urgência de uma intervenção legal eficaz para proteger Cassie e seu filho. Isso incluiu restrições severas impostas a Didi, impedindo-o de se aproximar ou de continuar com qualquer tipo de comportamento controlador ou agressivo. O material audiovisual também provocou um debate mais amplo dentro do sistema de justiça sobre a importância da tecnologia na proteção das vítimas de violência doméstica, mostrando como registros feitos em momentos críticos podem ser determinantes para o desfecho dos processos. O vídeo serviu para evidenciar que, diante de uma denúncia, o sistema judicial precisa estar atento e preparado para analisar provas que muitas vezes são difíceis de obter, valorizando a coragem das vítimas que se dispõem a enfrentar o agressor. A repercussão desse vídeo foi sentida além das salas de audiência, pois seu conteúdo foi amplamente discutido na mídia e nas redes sociais, ampliando a conscientização sobre a gravidade da violência doméstica e sobre os desafios que as vítimas enfrentam para serem ouvidas e acreditadas.
Essa divulgação teve um efeito positivo ao fomentar a solidariedade e o apoio social a Cassie, além de pressionar as instituições para que atuassem de forma mais eficaz e justa. O impacto judicial gerado pelo vídeo de 2016 exemplifica como provas contundentes podem transformar o cenário de um processo, acelerando decisões e fortalecendo a posição da vítima. Isso foi essencial para garantir que Cassie recebesse a proteção necessária enquanto Diddy enfrentava as consequências legais pelos seus atos. O uso do vídeo também inspirou profissionais do direito a valorizarem cada vez mais os recursos tecnológicos na investigação e julgamento de casos de abuso, reforçando a necessidade de capacitação e sensibilidade para lidar com essas situações delicadas. De forma geral, o vídeo foi um marco no processo, trazendo luz a uma realidade muitas vezes escondida e dando voz a quem antes sofria calada. Esse registro audiovisual não só impactou diretamente o julgamento, mas também contribuiu para uma mudança cultural que valoriza a denúncia e a busca por justiça nas situações de violência doméstica. O esquema de freak-offs e manipulação dentro do contexto em que Cassie e Diddy estavam inseridos revela uma camada complexa e preocupante de controle emocional e psicológico que vai muito além da violência física. Esse tipo de manipulação consiste numa série de estratégias usadas para desestabilizar a vítima, fazer com que ela duvide de si mesma e, consequentemente, se torne mais vulnerável e dependente do agressor. A expressão freak-offs pode ser entendida como momentos ou táticas em que o agressor deliberadamente provoca explosões emocionais, surtos ou crises para intimidar e dominar a vítima. Essas explosões são planejadas para criar um clima constante de tensão e medo, onde a vítima se sente incapaz de agir com liberdade ou segurança, sempre à espera do próximo episódio de agressividade. Essa manipulação funciona como um ciclo vicioso, em que o abusador alterna entre momentos de afeto e gentileza e períodos de agressão e controle, confundindo a vítima e mantendo-a emocionalmente presa a ele. Cassie, dentro dessa dinâmica, passou a experimentar não só a violência visível, mas também o desgaste psicológico que torna difícil para a pessoa perceber que está em uma situação abusiva. Ela foi submetida a ameaças, chantagens emocionais e tentativas constantes de minar sua autoestima, o que fez com que ela se sentisse desorientada e sem apoio, como se estivesse presa numa armadilha invisível que só o agressor sabia como controlar. O esquema de manipulação incluía também um isolamento progressivo, uma vez que Diddy buscava afastar Cassie de amigos, familiares e qualquer rede de apoio que pudesse fortalecê-la. Esse isolamento é fundamental para o abusador manter seu controle, pois ao limitar as fontes externas de suporte, ele aumenta o sentimento de dependência da vítima em relação a ele mesmo. Outro ponto importante desse esquema era a distorção da realidade que Diddy promovia, usando técnicas conhecidas como gaslighting, em que a vítima é levada a questionar sua própria percepção dos fatos, suas memórias e seu julgamento. Cassie se via frequentemente duvidando de si mesma, acreditando que talvez estivesse exagerando ou mesmo sendo responsável pelos conflitos que ocorriam. Isso reforçava o domínio psicológico de Diddy, pois enquanto a vítima se culpa, o abusador mantém seu poder intacto. A manipulação ainda se manifestava em tentativas de controlar todos os aspectos da vida de Cassie, desde suas decisões pessoais até sua aparência, contatos e até mesmo seu tempo. Essa tentativa de controle absoluto serve para demonstrar quem manda, desqualificar a autonomia da vítima e consolidar a supremacia do abusador no relacionamento. No entanto, o que torna o esquema de freak-offs particularmente cruel é a imprevisibilidade das explosões emocionais, que fazem com que a vítima nunca saiba quando o próximo ataque virá, mantendo-a em estado constante de alerta e ansiedade. Essa incerteza é uma ferramenta poderosa de submissão, pois transforma o cotidiano da vítima numa experiência de medo e instabilidade, dificultando que ela organize sua vida e pense em alternativas para sair da situação abusiva. Além disso, o abuso emocional e psicológico que compõe o esquema tem efeitos duradouros que vão muito além do término da relação abusiva. Cassie, como muitas vítimas, pode enfrentar sequelas como baixa autoestima, dificuldade em confiar nas pessoas,
transtornos de ansiedade e depressão, além de uma sensação prolongada de insegurança e vulnerabilidade. Por isso, o reconhecimento desse tipo de manipulação é fundamental para que a vítima possa buscar ajuda adequada e iniciar o processo de recuperação. O esquema de manipulação descrito também envolve o uso estratégico da culpa para manter o controle. Didi frequentemente responsabilizava Cassie por suas próprias reações agressivas, fazendo-a sentir que ele só perdia o controle por causa dela. Essa inversão de responsabilidade é uma técnica que visa desarmar a vítima emocionalmente, fazendo com que ela tente a todo custo evitar os comportamentos que desencadeiam a fúria do agressor, mesmo que isso signifique abrir mão de sua própria vontade e necessidades. A coleta de provas e as tentativas de silenciamento são aspectos centrais em qualquer situação de abuso, especialmente quando a vítima decide buscar justiça ou proteger-se de agressões futuras. No caso de Cassie, esse processo foi marcado por grandes desafios, pois, além do trauma emocional e físico, ela teve que lidar com a resistência ativa do agressor e seu círculo próximo, que buscavam impedir que suas ações fossem expostas e punidas. A coleta de provas envolve registrar e documentar todas as evidências possíveis que demonstrem a ocorrência dos abusos sofridos, sejam eles físicos, psicológicos ou emocionais. Isso pode incluir fotos das lesões, gravações de áudio e vídeo, mensagens de texto, e-mails, testemunhos de pessoas próximas e qualquer outra forma de registro que possa corroborar o relato da vítima. No caso específico de Cassie, a obtenção de um vídeo gravado em 2016 foi crucial, pois forneceu uma prova visual contundente das agressões e das condições de violência que ela enfrentava. No entanto, conseguir preservar essa prova não foi simples, pois a manipulação e a ameaça fazem parte das táticas do agressor para impedir a circulação desse tipo de evidência. O agressor, consciente do impacto que a divulgação de provas poderia ter, tentou controlar e destruir qualquer material que comprometesse sua imagem ou o colocasse sob suspeita. Além disso, ele buscava minar a credibilidade da vítima, desacreditando suas denúncias e questionando a veracidade dos registros apresentados. Essas tentativas de silenciamento têm o objetivo de manter o abuso oculto, evitando que ele seja levado às autoridades ou mesmo ao conhecimento público e assim perpetuar o ciclo de violência. Outra estratégia comum do agressor é pressionar a vítima para que ela se cale, usando ameaças diretas ou veladas, chantagens emocionais e até agressões físicas como forma de coação. Cassie enfrentou esse tipo de intimidação, que visa não só impedir a denúncia, mas também aumentar o medo e a sensação de impotência da vítima, dificultando sua busca por ajuda. Muitas vezes, o agressor também mobiliza familiares, amigos e pessoas do convívio da vítima para atuar como barreiras à divulgação dos abusos, criando uma rede de silêncio e omissão que pode ser difícil de romper. Além disso, a vítima pode enfrentar a descrença de pessoas importantes em sua vida, que por desconhecimento ou receio, acabam minimizando ou ignorando os sinais de violência. Esse isolamento social aumenta o sofrimento da vítima e a sensação de que está sozinha na luta contra o agressor. A importância da coleta de provas, portanto, não está apenas em documentar os fatos, mas também em fortalecer o posicionamento da vítima, dando-lhe respaldo e segurança para enfrentar o processo judicial ou social que venha a seguir. O acesso a essas evidências permite que o sistema de justiça possa agir de forma mais eficaz, protegendo a vítima e responsabilizando o agressor. No entanto, o caminho até a apresentação dessas provas é permeado por obstáculos que demandam coragem e apoio. Cassie precisou contar com o suporte de pessoas de confiança, profissionais da área jurídica e psicológica, além de instituições especializadas no atendimento a vítimas de violência. Esse apoio foi fundamental para que ela pudesse não só reunir os documentos necessários, mas também superar o medo das consequências e das represálias. O processo de silenciamento não ocorre apenas na esfera privada, mas também pode se manifestar em tentativas de censura na mídia e nas redes sociais. Quando casos de abuso se tornam públicos, o agressor pode buscar meios legais ou informais para impedir a divulgação das informações, alegando difamação ou invasão de privacidade. Essas ações acabam criando um ambiente hostil para a vítima,
que muitas vezes vê seus direitos à verdade e à justiça limitados por mecanismos que favorecem a impunidade. Além disso, o medo de retaliação pode levar a vítima a se calar temporariamente ou a hesitar em denunciar, o que reforça o ciclo de violência e dificulta o rompimento com o agressor. Outro ponto relevante é o uso indevido de processos judiciais pelo agressor para desgastar a vítima por meio de ações protelatórias, acusações falsas ou processos de desacreditação. Essa estratégia, conhecida como litígio abusivo, busca exaurir emocionalmente a vítima e atrasar a responsabilização, transformando o sistema de justiça em mais um espaço de sofrimento. Para enfrentar essas dificuldades, a atuação de profissionais especializados e de redes de proteção é fundamental, garantindo que a vítima tenha acesso a orientações claras sobre seus direitos e aos mecanismos necessários para coletar e preservar provas de forma segura. A tecnologia também tem um papel importante nesse contexto, pois permite a criação de backups, armazenamento seguro de arquivos e registros cronológicos que ajudam a construir um caso sólido. É importante destacar que a coleta de provas deve ser feita com cuidado para não colocar a vítima em risco, evitando confrontos diretos com o agressor que possam desencadear novas agressões. Por isso, o acompanhamento psicológico e jurídico durante esse processo é essencial, proporcionando suporte e estratégias adequadas para proteger a integridade física e emocional da pessoa afetada. No caso de Cassie, cada passo para reunir evidências foi um ato de resistência diante da tentativa de silenciamento. A coragem em preservar o vídeo, registrar as agressões e buscar testemunhas foi fundamental para construir uma narrativa verdadeira que pudesse ser levada às autoridades competentes. A reação e a queda de Didi no tribunal representam um ponto de virada simbólico e prático em uma história marcada por abusos, manipulações e tentativas constantes de silenciamento. Quando um homem poderoso, com recursos quase ilimitados e uma imagem pública cuidadosamente moldada, se vê confrontado com provas concretas, testemunhos convincentes e o peso da verdade, o impacto é inevitável. Durante anos, ele conseguiu manter intacta sua reputação, blindado por influência, dinheiro e uma rede de lealdades construída com base no medo, no favorecimento e na intimidação. No entanto, quando as acusações chegaram aos tribunais e os holofotes deixaram de iluminá-lo como estrela para expô-lo como réu, tudo começou a ruir. A primeira reação de Didi foi de total negação. Tentou descreditar as acusações e as vítimas, usando os mesmos mecanismos de controle que sempre empregou nos bastidores. A postura inicial foi arrogante, segura de que seus advogados poderiam desmontar os relatos apresentados, desviar o foco ou ao menos atrasar o processo o suficiente para que perdesse força diante da opinião pública. Mas algo havia mudado. O contexto era outro. As vozes que antes se calavam por medo agora se uniam em um coro firme. A coragem de uma vítima inspirava outra, e assim sucessivamente, até que a verdade começou a se tornar inegável até mesmo para os que por anos preferiram não ver. Com a exposição crescente do caso, a imagem de Didi começou a se deteriorar rapidamente. Marcas e empresas que antes disputavam associações com ele passaram a se distanciar, rompendo contratos, removendo seu nome de campanhas e tentando proteger sua própria reputação da mancha que o escândalo representava. Nos tribunais, a frieza das evidências apresentadas desmontava os discursos ensaiados. O semblante confiante foi sendo substituído por expressões tensas, olhos cansados e respostas evasivas. Didi se viu pressionado não só pela força das provas, mas também pelo olhar atento de uma sociedade que, cansada de impunidade, exigia justiça. Sua reação passou a ser mais defensiva, tentando alegar inocência com base em argumentos frágeis, questionando a credibilidade das vítimas, buscando desacreditar datas, documentos e testemunhos. Mas nada parecia surtir o efeito desejado. O tribunal se tornou um campo onde sua grandiosidade, construída ao longo de décadas, se mostrou artificial e frágil diante da verdade. Os advogados de defesa tentaram manobras jurídicas, apresentaram objeções, exigiram adiamentos, mas o tempo jogava contra eles. A cada nova audiência, o desgaste era visível. A queda de Didi foi mais que a perda de prestígio público.
Foi uma derrocada emocional e simbólica de um império construído sobre o controle e a intimidação. Pela primeira vez, ele não controlava a narrativa. Os juízes, os promotores, os jurados, todos estavam ali para ouvir fatos, avaliar provas e não para serem seduzidos por fama ou poder. Essa inversão de papéis, onde o agressor agora era julgado, teve um peso emocional gigantesco. A fragilidade que ele sempre impôs às vítimas passou a ser sua. A angústia do julgamento, a tensão dos depoimentos, o constrangimento de ver sua intimidade e segredos expostos, tudo isso se tornou parte de sua realidade. O colapso do silêncio ao redor dos crimes cometidos por ele revelou não apenas as práticas abusivas, mas também a estrutura de poder que as sustentava. Pessoas próximas começaram a ser citadas. Colaboradores e cúmplices foram investigados, e muitos começaram a se afastar, com medo de também serem implicados. O isolamento de Didi ficou evidente. Ele já não era mais o homem admirado nos bastidores da música e do entretenimento. Era agora alguém cercado por desconfiança, repulsa e desprezo. A queda não foi apenas social, foi moral e pessoal. A verdade foi sua ruína, e ela veio com o peso acumulado de todas as vozes que ele tentou calar. Em meio aos depoimentos, suas reações se tornaram cada vez mais visíveis. Em alguns momentos, expressava nervosismo. Em outros, raiva contida, como quem ainda se recusava a aceitar que estava sendo desafiado. A rigidez de seu comportamento nos tribunais contrastava com a naturalidade dos relatos das vítimas, que, mesmo abaladas, transmitiam algo que ele não podia oferecer: sinceridade. A vulnerabilidade, antes explorada como fraqueza, tornou-se a maior força das vítimas. Elas não tinham mais medo. Já ele, sim, tinha medo do que ainda poderia vir à tona, do que mais poderia ser descoberto, e principalmente da sentença que se aproximava. As últimas audiências foram especialmente difíceis para ele. O sistema de controle e vigilância mantido por Didi ao longo dos anos era algo meticulosamente construído, pensado para garantir que ninguém ao seu redor tivesse autonomia suficiente para agir contra seus interesses. Esse sistema funcionava como uma teia, onde todos os fios levavam a ele, e qualquer tentativa de escapar era prontamente detectada e neutralizada. Não se tratava apenas de manter um olhar atento sobre o que acontecia ao seu redor, mas de criar uma cultura de obediência forçada, onde cada pessoa envolvida em seu círculo sabia que estava sendo observada, monitorada e, em muitos casos, gravada sem consentimento. Ele empregava recursos de tecnologia e pessoas de confiança para garantir que todos os seus passos e os passos daqueles próximos a ele estivessem sob controle absoluto. Dentro desse esquema, muitas vezes foram utilizados equipamentos de gravação escondidos em locais estratégicos, como quartos de hotel, estúdios e residências, sempre com o objetivo de coletar informações comprometedoras que pudessem ser usadas posteriormente como moeda de troca ou ameaça. Era comum que conversas privadas, encontros e até mesmo momentos íntimos fossem registrados sem que os envolvidos tivessem qualquer ciência disso. Essa vigilância constante criava um ambiente de medo velado, onde os colaboradores e parceiros agiam de maneira cautelosa, temendo que qualquer deslize pudesse ser gravado e usado contra eles no futuro. A sensação era de que nunca se estava completamente sozinho ou livre. Até mesmo nas relações pessoais mais próximas, como com assistentes, seguranças e artistas, a confiança era constantemente testada. E muitos relatam que, mesmo dentro das residências e escritórios, havia sempre a impressão de que estavam sendo vigiados. Esse clima de desconfiança fazia com que as pessoas se calassem diante de comportamentos abusivos, pois sabiam que havia um arsenal de informações que poderia ser acionado para destruí-las publicamente. Além da vigilância tecnológica, havia um forte componente humano no sistema de controle. Didi mantinha ao seu redor indivíduos encarregados de monitorar os demais. Esses olheiros eram treinados para relatar comportamentos suspeitos, conversas paralelas e qualquer sinal de insubordinação. Em troca, recebiam benefícios, cargos, viagens ou vantagens financeiras. Isso criava uma rede de espionagem interna que mantinha todos em constante estado de alerta. Era quase impossível saber em quem confiar, e isso fortalecia ainda mais o poder do controlador.
Até mesmo os momentos de lazer ou eventos festivos estavam contaminados por essa lógica de observação e controle. Muitas pessoas relatam que não havia espaço para a espontaneidade, pois cada passo era calculado, cada reação avaliada e cada movimento documentado. Essa prática de vigilância, aliada à manipulação emocional e financeira, foi uma das ferramentas mais eficazes que Didi utilizou para manter o silêncio das vítimas e a lealdade dos cúmplices. Ele sabia exatamente como pressionar cada pessoa, onde estavam suas fragilidades e quais segredos poderiam ser expostos caso houvesse qualquer tentativa de denúncia. O sistema também incluía a destruição preventiva da credibilidade de possíveis opositores. Caso alguém desse sinais de querer se afastar ou revelar algo, era comum que sua imagem fosse desconstruída através de fofocas, boatos e até publicações em redes sociais plantadas estrategicamente. Assim, se algum dia aquela pessoa viesse a público com uma denúncia, sua versão já estaria contaminada por uma imagem negativa previamente construída. Outra tática frequente era o isolamento das vítimas. Muitas vezes, quando alguém começava a demonstrar resistência ao controle, essa pessoa era afastada dos demais, impedia-se que conversasse com outras vítimas ou com membros da equipe que pudessem oferecer apoio. Essa tática impedia a formação de alianças internas que pudessem resultar em exposições mais amplas. A manipulação mental também fazia parte desse esquema. Didi constantemente alternava entre ameaças sutis e demonstrações de afeto ou reconhecimento, criando uma confusão emocional que mantinha as pessoas presas psicologicamente. Esse ciclo de medo e falsa segurança dificultava a percepção de que estavam sendo controladas, e muitas só conseguiam reconhecer isso depois de se afastarem completamente daquele ambiente.